Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos encerrar a matéria da primeira variação parcial, que é o modelo de Poisson. O modelo de Poisson é mais um modelo de variáveis de resposta qualitativa, porém aqui a nossa variável y, ela não é mais binária, ela vai ser uma variável de contagem. Assim como no modelo Tobit, ela tinha um valor de zero e aí os valores positivos de maneira contínua. Aqui vai ser uma variável de contagem que vai ser 0, 1, 2, 3 e assim vai. O intuito é que o y assuma um número pequeno de valores positivos, incluindo o zero. E um exemplo de modelo de Poisson seria o número de filhos que uma mulher tem, que iria do zero, um filho, dois filhos, três filhos e assim vai. O número de vezes que uma pessoa foi presa, o número de patentes que foram registradas ou pedidas por uma empresa. Então, esses tipos de modelo, onde a variável é uma variável de contagem, a gente modela com o modelo de Poisson. O valor esperado ele vai ser modelado como uma função exponencial. Então, o modelo é o valor esperado de y dado x vai ser igual a exponencial. E aqui vai ser como se fosse um modelo linear. Beta 0 mais beta 1 x1 mais até o beta k xk. Ou a gente pode deixar da forma x beta. Como esse valor esperado ele é não linear nos parâmetros, a gente não vai utilizar o MQO. A gente poderia utilizar os mínimos quadrados não lineares, só que a maioria dos dados de contagem eles apresentam heterossedasticidade. Então a gente vai trabalhar com a máxima verossimilhança. A gente tem que a nossa variável y vai seguir uma distribuição condicionada a x, que é a distribuição de Poisson. Não vai ser mais a distribuição normal. E aí a probabilidade do y ser igual a um valor h é dado por essa forma. Então, por exemplo, se P, probabilidade do y ser igual a zero, dados os valores de x, vai ser igual a E elevado a menos E x beta essa parte vai ser alguma coisa elevado a zero, vai ser 1, e embaixo é zero fatorial, que também é 1. Então vai ser dado aí por essa exponencial a probabilidade do y ser igual a zero. E assim vai. Então a verossimilhança é você pegar todas as probabilidades da sua variável y e fazer uma estimação maximizando a função com relação aos parâmetros. Então tá aqui, se você tem uma amostra aleatória de x e y com n observações, a nossa função log verossimilhança vai ser o somatório das verossimilhanças em logaritmo, que vai ser dado aqui por essa equação. Então, a função aqui log verossimilhança ela depende apenas do valor de beta. Então, a gente vai escolher um vetor de beta que vai maximizar essa função. E como é que a gente calcula o efeito parcial ou efeito marginal? A gente quer saber o quanto está variando a nossa expectativa de y, dado x, quando eu estou variando a variável xj. Então, a nossa esperança ela é modelada como a exponencial de x beta. Então, a derivada dessa exponencial, a gente vai usar a regra da cadeia, vai ser a derivada de cima, vai sobrar beta j vezes a função exponencial, elevado a x beta. Então aqui mais uma vez a gente tem um efeito parcial, que ele não é constante, ele vai depender dos valores de todas as variáveis e de todos os parâmetros. E aqui a gente tem que
o sinal de βj vai determinar o sinal do efeito parcial, dado que a exponencial de qualquer número é sempre positivo. Então, se o βj é negativo, o sinal aqui é negativo. Se o βj é positivo, o sinal vai ser positivo. Essa é a variável x for contínua. Se ela for discreta, você vai pegar a diferença desse valor esperado, quando o x é um certo valor, por exemplo, binário, x igual a 1, e tira o valor de x igual a 0. E a gente tem aqueles mesmos conceitos de efeito marginal médio ou efeito parcial médio, que vai ser você pegar o efeito marginal em cada observação e tirar a média dele. No caso de x ser contínuo, você vai pegar esse somatório, e se for discreto, você vai pegar as diferenças das expectativas e fazer a média também nas observações. Na distribuição de Poisson, a gente tem que a variância da variável aleatória é igual à média dela. Porém, quando a gente aplica o modelo de Poisson, muitas vezes a gente não confirma isso. E apesar de a gente não ter essa confirmação, a distribuição de Poisson ela tem uma robustez. Porque independentemente se a distribuição é válida ou não, os nossos estimadores dos parâmetros eles vão ser consistentes e assintoticamente normais. Então a gente pode usar a distribuição de Poisson sem ter problemas de inferência. E aí quando a gente utiliza a estimação de máxima verossimilhança, mas a gente não assume que a distribuição de Poisson esteja inteiramente correta, a gente chama isso de estimação de quase máxima verossimilhança. E a gente pode ajustar os erros padrão assumindo que a variância ela vai ser proporcional à média. Então a variância de y dado x vai ser igual a um sigma 2, que é desconhecido, que multiplica a média. E a gente tem que o sigma 2 é sempre positivo, vocês já sabem isso. Quando ele for igual a 1, a gente tem a hipótese que o modelo é de Poisson. Então, variância igual a média. Caso essa variância for maior do que 1, a gente vai ter o que a gente chama de superdispersão. Em que a variância vai ser maior do que a média. Isso aqui ocorre em muitas das aplicações. Geralmente é o mais comum. O caso contrário, que você tem a variância entre 0 e 1, a gente teria uma subdispersão. E não é muito comum nos exemplos práticos. E a gente estima esse parâmetro sigma 2 sendo n menos k menos 1, que multiplica o somatório dos resíduos ao quadrado. Aqui não tem nenhuma diferença com relação ao estimador da variância dos mínimos quadrados, só que a gente corrige dividindo ele pelo valor estimado de y, que vai ser o ajuste adequado da heteroscedasticidade.